Punta Arenas se consolidou como a porta de entrada ao continente antártico, onde exploradores, a princípio do século, passaram por suas ruas e, de uma forma ou de outra, impuseram sua marca, sendo um episódio desta o resgate realizado pelo piloto Luiz Pardo Villalón, a expedição imperial transantártica liderada por Ernest Shackleton. A projeção do Chile ao continente antártico tem diferentes antecedentes, os quais podem ser encontrados desde os tempos do Império Ultramarino Espanhol, onde já Carlos V entregava as primeiras cédulas ao entorno do Reino do Chile e sua projeção à terra incógnita australis. Sem deixar dúvidas, as explorações de Francisco de Ossos e sua travessia até o que é o continente antártico deu ao Império Ultramarino Espanhol uma concepção nova do espaço marítimo e sua projeção. A intenção imperial de explorar e habitar os territórios ao sul do Estreito de Magalhães foi parte do pensamento que transcendeu a Bernardo O'Higgins, parte do ideal que forjou na nascente república, mas que, devido às circunstâncias, teve que ser adiado. O general Ramon Canhas Montalva, em seu escrito intitulado Nuestra Soberania hacia el Antártico, Importância de las Rutas Marítimas Australes, traduzindo, Nossa Soberania até o Antártico, Importância das Rotas Marítimas Austrais, em 1940, destaca que a crescente importância das rotas marítimas austrais, como das regiões antárticas, vizinhas ao nosso solo, Chile deve se fazer presente junto às potências que reclamam propriedade sobre o hemisfério polar austral, fixando taxativamente os limites lógicos de sua propriedade, ainda quando seus modestos recursos não lhe tenham permitido até agora assentar a soberania que fora necessária, ou haver dado a ela a importância comercial que oferecem, destacando que, partindo pelo canal Beagle, as águas territoriais da Isla Nueva, nossa posição avançada até o Atlântico, e pelo oeste, o meridiano que encerra as ilhas de Juan Fernandes e o confim austral. Em 6 de novembro de 1940, o presidente Pedro Aguirre Cerda fixou os limites do território chileno antártico. 25 anos depois, durante o governo do presidente Eduardo Frei Montalva, se decidiu consagrar esta data como o Dia da Antártica Chilena, mediante decreto número 778 de 1965. Esta primeira expedição antártica chilena reuniria diferentes esforços, os quais tinham como principal objetivo a instalação de uma base nacional no continente branco, além de realizar explorações hidrográficas, instalação de sinalização marítima e o desembarque de efetivos do Exército e da Força Aérea, somado a um importante grupo de intelectuais, entre eles Eugênio Rego Vicunha, quem, com seu diário de viagem, publicado com o nome Terra Australis, relevante documentário que nos permite hoje conhecer parte importante dos sucessos que envolveram este transcendente processo. A escolha e a dotação da primeira base naval chilena em território chileno-antártico foi um processo que envolveu diversas fases médicas, sob o comando do tenente-primeiro Boris Kopaitik, quem, antes de ser designado como comandante de futura radioestação meteorológica e telegráfica Soberania, foi nomeado primeiro governador marítimo da Antártica chilena. A organização da frota antártica foi realizada pelo capitão de navio Federico Guezalaga, assumindo a responsabilidade do planejamento, desembarque e efetivação da ambiciosa empresa nacional, utilizando o transporte Angamos e a fragata Iquique. Em 2 de janeiro de 1947, fundeou a fragata Iquique na Baía Almirantazgo e, posteriormente, em 23 de janeiro, na ilha Decepción, sendo a vanguarda da expedição chilena na Antártica.
Em 6 de fevereiro, se realizou a fundação da primeira base chilena em território antártico, notícia que foi transmitida a diferentes autoridades e meios de comunicação, destacando: frente às neves eternas do continente branco, flamula nosso pavilhão nacional. De fato, segundo radiogramas recebidos pelo Comando da Armada, se estabeleceu o primeiro bastião chileno nos gelos da Antártica. Após quase 2 meses no território antártico chileno, o transporte Angamos e a fragata Iquique culminaram em 22 de março de 1947 na primeira expedição antártica chilena. O trabalho incessante de construção da base, assim como de exploração e registros hidrográficos, estabeleceu um compromisso por parte de todos aqueles membros daquela primeira comissão antártica, onde participaram diferentes intelectuais e científicos, entre os quais se destaca Oscar Pinochet de la Barra, Francisco Coloane Cárdenas e Eugênio Rego Vicunha. A frota antártica regressaria a Punta Arenas, sendo recebida com expectativa por parte da população magalhânica, escutando as primeiras histórias e mantendo vistas sobre a segunda expedição antártica chilena, para o período estival de 1947-1948. O desafio já estava estabelecido: uma segunda base nacional. A segunda expedição antártica chilena, também denominada Segunda Campanha Antártica Chilena e Segunda Operação Antártica Chilena, se desenvolveu entre 18 de dezembro de 1947 e 1º de março de 1948. Esta esquadra, formada pela fragata Covadonga e pelo transportador petroleiro Rancagua, zarpou do porto de Valparaíso em 18 de dezembro de 1947, com a missão de praticar um reconhecimento da região e informar aos superiores a possibilidade de manter uma base militar mais ao sul possível. Enfrentou, assim como a primeira expedição, diversos desafios, tanto logísticos como de navegação, colocando à prova as capacidades das unidades. Dentro de seus objetivos, se encontrou o projeto da primeira dotação da Estação Meteorológica e Radiotelegráfica Soberania da Armada de Chile, a qual, desde essa época, passou a denominar-se Arturo Prat, a construção de uma segunda base científica a cargo do Exército do Chile, além de realizar explorações hidrográficas e também toda a atividade profissional e científica possível. Nesta viagem, o presidente Gabriel Gonçalves Videla, primeiro chefe de Estado no continente antártico, o qual foi acompanhado por uma comitiva integrada por seus familiares, junto a políticos da época e representantes das Forças Armadas. Esta segunda expedição realizou o projeto da primeira dotação da Estação Meteorológica e Radiotelegráfica Soberania da Armada de Chile, a construção de uma segunda base científica na Península Antártica, a cargo do Exército, realizando explorações náuticas, além de todas as atividades profissionais e científicas possíveis. Dentro de suas maiores realizações está a inauguração desta segunda base antártica, por parte do presidente Gabriel Gonçalves Videla, realizando um marco da presença nacional, assim como das capacidades chilenas no continente branco. Em 17 de fevereiro de 1948, o presidente do Chile, Gabriel Henrique Gonçalves Videla, visitou a base naval antártica Arturo Prat em sua viagem. Gabriel Gonçalves Videla foi acompanhado por uma comitiva integrada por seus familiares, junto a políticos da época e servidores das Forças Armadas. Entre eles, uma delegação da Escola Naval, que rendeu honras e realizou o primeiro desfile registrado no território chileno antártico. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, vários países haviam mostrado seu interesse em exercer soberania no continente branco. Estados Unidos, Reino Unido e a União Soviética anunciaram grandes expedições, enquanto a Argentina deixava claro seu interesse em instalar uma base permanente no território. Neste contexto, o propósito da visita de Gabriel Gonçalves Videla
era assegurar os direitos que o Chile manifestou por decreto supremo em 6 de novembro de 1940. Com este ato, se ratificava a reclamação de soberania nacional e a declaração de limites territoriais realizados pelo presidente chileno Pedro Aguirre Cerda. A visão geopolítica de González Videla foi fundamental ao ordenar em 1947 o desenvolvimento da primeira campanha antártica. Nesta influíram importantes pensadores como o general Ramon Canhas Montalva e Oscar Pinochet de la Barra, a quem podemos considerar gigantes do território chileno antártico. Se realizou o projeto da primeira dotação naval antártica, assim como os trabalhos de construção da base antártica Bernardo O'Higgins, a segunda estação permanente do Chile no continente branco, e continuaram os trabalhos de exploração e investigação científica. O presidente Gabriel González Videla condecorou em 17 de fevereiro os membros da dotação da Base Naval Antártica Arturo Prat. Cerimônia foi transmitida por rádio a todo o país, onde destacou: haveis cumprido com valor e abnegação e sacrifício nossa missão nestas paragens inóspitas da Antártica, como corresponde à gloriosa tradição de nossa pátria. No dia seguinte, o mandatário se dirigiu ao setor da Península Antártica para a inauguração da segunda base permanente Bernardo O'Higgins. Nos dias posteriores, a esquadra regressou a Punta Arenas, onde foram recebidos como heróis. A segunda expedição chilena antártica consolida a soberania efetiva de nosso país em território chileno antártico, forjando a frase assim: a proa Chile ao sul limita com o polo. A terceira expedição antártica chilena ocorreu no período do verão de 1948 a 1949, realizada pelo Grupo de Trabalho Antártico, composto pela fragata Covadonga, pelo transportador Maipo e pelo navio patrulha Lautaro, unidade sob o comando do Comodoro Leopoldo Fontein. Nesta circunstância, foram alcançados diversos marcos, entre eles a primeira missa celebrada por um capelão chileno do território antártico chileno, que ocorreu ao pé da cruz, instalada em março de 1948, durante a primeira Comissão Chilena Antártica. Desta maneira, também foram realizadas as obras do refúgio naval da Ilha Roberts, o qual foi inaugurado em 20 de março de 1949, fazendo parte dos trabalhos constantes do Estado chileno efetuados desde 1947, realizando-se diversas explorações hidrográficas, bem como reconhecimento costeiro, sondagem e explorações terrestres em diversas áreas, incluindo instalação de auxílios à navegação e projetos de tripulações da Base Naval Antártica Arturo Prat e Base O'Higgins, onde também foram realizados trabalhos pelas brigadas de reparação para melhorar as condições de habitabilidade das dotações que ali desempenhavam funções. Na Ilha Deception foi realizada uma animada partida de futebol entre membros da Comissão Antártica Chilena e tripulantes da Estação Britânica, um momento de fraternidade bastante distante das tensões diplomáticas entre Inglaterra e Chile, como resultado das primeiras expedições realizadas e a consolidação do território antártico chileno. Esta controvérsia permaneceria até a assinatura do Tratado da Antártica em 1º de dezembro de 1961, onde diferentes níveis de tensão se desenvolveram durante esses anos, onde diferentes cartas diplomáticas, bem como outros incidentes, levaram a uma estreita aproximação entre as posições do Chile e da Argentina, diante das ações inglesas, o que levaria a diversos tipos de reuniões e pontos de acordo, onde as ações dos baleeiros e caçadores de focas chilenos estão documentadas desde o final do século XIX. É desta forma que esta expedição antártica chilena enfrentou diversos desafios, onde já contava com as várias lições aprendidas com as primeiras dotações em isolamento e explorações desenvolvidas, sendo fundamental a primeira dotação da Estação de Rádio, Telegráfica e Meteorológica Soberania,
aquele punhado de valientes muchachos, traduzindo, bravos meninos, como ficaria imortalizado nas memórias do primeiro-tenente Boris Kopaichik, que encerraria sua carreira naval como comodoro do Grupo de Trabalho Antártico, que assumiu tarefas importantes durante o resgate na erupção da Ilha Deception em 1969. A ação que une diferentes unidades navais, como o transportador Angamos, a fragata Iquique, a fragata Covadonga, o transporte Maipo e o navio patrulha Lautaro, bem como as comissões de membros da Força Aérea do Chile, bem como do Exército, onde foram feitos diversos registros fundamentais do ponto de vista geográfico, meteorológico e geodésico, que foram complementados pelo trabalho de diversos intelectuais de diversas disciplinas, desde arquitetos, biólogos, juristas, como Eugênio Rego Vicunha e Oscar Pinochet de la Barra, geógrafos, biólogos e escritores, como os renomados Francisco Coloane e Miguel Serrano, que não só registraram e reuniram informações básicas sobre este território desconhecido, mas também deixou uma paixão pela Antártica e pelas projeções do Chile no continente branco, vendo muito mais de suas costas, entrando nesses territórios em ações conjuntas e transcendentes. É desta maneira que se geraram diferentes instâncias para a exploração e ações no território antártico chileno, onde a criação do Instituto Antártico Chileno, assim como as diferentes unidades navais com capacidades polares, como foram o AP-45 Piloto Pardo e o antigo quebra-gelo Oscar Viel, junto a outras unidades, foram marcando a branca estrela de navegação no Oceano Austral, que vai configurando uma história de continuidade, responsabilidade e projeções ao futuro, materializando com o atual navio quebra-gelo Almirante Oscar Viel. Uma história há muito registrada, analisada e divulgada, que hoje nos permite recuperar imagens de uma época heróica onde o espírito de homens valentes, face a um grande desafio, marcou a nossa história no continente branco. É desta maneira que essa travessia por nossa história antártica, imortalizada em 8 gravações, nos dá conta de um esforço transcendente realizado para chegar ao território antártico chileno, legando às novas gerações uma história de sacrifício, entrega e profissionalismo, onde através do mar foram desdobrados os primeiros estudos científicos, realizando ações de soberania efetiva, abrangendo em parte um território maravilhoso e ao mesmo tempo hostil, marcando acontecimentos capitais na história da nossa pátria, onde, com a proa ao sul, o Chile ao sul se limita com o polo. Hoje, na Antártica, se realizam diferentes ações dos países em busca da ciência e da compreensão de um mundo em mudança, onde a cooperação e a compreensão levam a ações científicas, onde a China, a Rússia, a Alemanha, os Estados Unidos, a Austrália, o Chile, a Polônia, a Estônia, a Argentina, Peru, Brasil, Nova Zelândia, entre outros países, geram estudos chaves para compreender um território hostil e maravilhoso, fazendo parte de uma história que foi traçada a partir do sacrifício, dedicação e vontade de um punhado de homens que permitiram que se escreva uma nova história no chamado Continente Branco.